Em nosso estudo de hoje, a lição 29 do livro Palavras de Emmanuel tem por título Medicina do Futuro. Justifica-se o esforço dos experimentadores da medicina tentando descobrir um caminho novo para atenuar a miséria humana. Todavia, sem abstrairmos das diretrizes espirituais que orientam os fenômenos patogênicos nas questões das provas individuais, temos necessidade de reconhecer a imprescindibilidade da saúde moral antes de atacarmos o enigma doloroso e transcendente das enfermidades físicas do homem. Analisando-se todos os descobrimentos notáveis dos sistemas terapêuticos dos vossos dias, orientados pelas doutrinas mais avançadas em virtude dos novos conhecimentos humanos com respeito à bacteriologia, biologia, química, etc., reconhecemos que, com exceção da cirurgia que teve com Ambrósio Paré e outros inteligentes cirurgiões da guerra, o mais amplo dos desenvolvimentos, pouco tem adiantado os homens na solução dos problemas da cura dentro dos dispositivos da medicina artificial por ele inventado. Apesar do concurso precioso do microscópio, existem hoje questões clínicas tão inquietantes como há 200 anos. Os progressos regulares que se verificam na questão angustiosíssima do câncer, da lepra, da tuberculose e de outras enfermidades contagiosas não foram além das medidas preconizadas pela medicina natural, baseadas na profilaxia e na higiene. Os investigadores puderam vislumbrar o mundo microbiano sem saber eliminá-lo. Se foi possível devassar o mistério da natureza, a mentalidade humana ainda não conseguiu apreender o mecanismo das suas leis. É que os estudiosos, com poucas exceções, se satisfazem com o mundo aparente das formas, demorando-se nas expressões exteriores, incapazes de uma excursão espiritual no domínio das origens profundas. Sondam os fenômenos sem lhes auscultarem as causas divinas. A medicina do futuro terá de ser eminentemente espiritual, posição difícil de ser alcançada em razão da febre maldita do ouro. Mas os apóstolos dessas realidades grandiosas não tardarão a surgir nos horizontes acadêmicos do mundo, testemunhando o novo ciclo evolutivo da humanidade. Quando o homem espiritual dominar o homem físico, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos, e essa grande oficina achar-se-á elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Um texto muito legal falando de medicina, e a gente lembra de uma coisa com muito carinho. Um dos contatos com o espírito Dr. Hermann, o Dr. Hermann, ele disse que na última encarnação dele, ele veio para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, durante a Primeira Guerra, naquele período da Primeira Guerra Mundial, com um grupo de médicos também, e eles já traziam naquela época o projeto Genoma, o projeto do estudo do DNA, para procurar identificar quais são as doenças que a criança, ou até mesmo o feto em desenvolvimento, teria predisposição para que ela começasse a ser tratada antes até de se manifestar no corpo físico. E esse projeto ousado, é claro que ele não pôde ter continuidade por conta da destruição que aconteceu na Europa, e o Emmanuel se lamentava, ou melhor, o Dr. Hermann se lamentava de que, inclusive, utilizaram parte da pesquisa para fazer mutação genética, enfim, um monte de coisa que só veio colocar aqueles espíritos diante da lei de causa e efeito e criar os resgates dolorosos aí daqui para frente. Porém, uma das coisas que o Dr. Hermann falava com isso, com o estudo do DNA, ele falava que, em primeiro lugar, viria o estudo da matéria, para depois descobrir que a verdadeira medicina é a medicina do espírito, e que para você ter um corpo são, sem precisar o tempo todo usar desses recursos medicamentosos da nossa farmácia, do nosso laboratório,
o que acontece? A gente precisa da evangelioterapia. É esse nome aqui, evangelioterapia. Significa eu dizer o seguinte: de que adianta, fazer um exemplo bem simples, a pessoa ter uma gripe, ela tomar vitamina C, tomar um paracetamol para dor de cabeça e, ao mesmo tempo, sair do chuveiro molhado e abrir a geladeira, tomando aquele ar da geladeira. Ele vai continuar gripado porque ele está fazendo tudo para trazer de novo a enfermidade para ele. A gente vai descobrir que cada enfermidade que a gente traz, excetuando aquelas enfermidades que são kármicas, coletivas, essas enfermidades não tem para onde a gente correr. Então, vou começar por elas. Quem estava vivendo aqui na época do Covid, todos nós aqui na época do Covid, o que acontece? O Covid veio, eu tinha meus anticorpos todo dia, estava equilibrado de certa maneira, psicologicamente, né, a parte perispiritual. A doença veio, me pegou e meus próprios anticorpos trataram de me colocar no período de convalescência até que eu ficasse bom de novo. Eu, particularmente, devo admitir aqui que depois que eu conheci o texto do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título "Se fosse um homem de bem, teria morrido", eu falei, não chegou a minha vez ainda. Eu não sou um homem de bem ainda, preciso trabalhar muito ainda, né? Então, o que acontece? A gente vai percebendo que a medicina do futuro ela vai ter uma preocupação principalmente, né, em qual é a causa moral que está trazendo uma determinada enfermidade, porque essas enfermidades que são coletivas todo mundo vai passar, mas nós temos enfermidades particulares que são decorrentes ainda da nossa falta de equilíbrio, do nosso sistema emocional, e são sistemas, né, que vão sendo abalados. Aquela pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que é muito depressiva, a pessoa que é muito neurastêmica, ela vai bombardeando o tempo todo o seu próprio organismo, jogando toxinas, jogando substâncias que em algum momento a conta vem, em algum momento explode em algum lugar. Eu só me lembro também, até mesmo do Dr. Herman, como já fiz algumas referências sobre isso, de uma das vezes eu ter ido conversar com ele sobre trabalho espírita, através de um médium, e o médium, quando coloca a mão nessa minha região gástrica, falou: "Meu filho, você ainda é tão explosivo desse jeito?" Quer dizer, através de um simples toque, ele já conseguiu ver que eu sou um espírito ainda que sou muito agitado ainda, muito explosivo com relação ao lado emocional. Quer dizer, então está tudo estampado no nosso perispírito, e os espíritos do futuro, a medicina do futuro, vai olhar principalmente esse lado nosso, vai mostrar para a gente, olha, na verdade o segredo para a gente ter saúde sempre esteve aqui, ó, no Evangelho: bem-aventurados que são pobres de espírito, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos, e assim vai por diante. Sempre esteve aqui o segredo. A gente foge dessas recomendações e acaba caindo nessas enfermidades da carne. Vou lembrar aqui também que não existe em lugar algum relato de alguém ter observado Jesus com uma gripezinha sequer. Jesus nunca esteve enfermo de maneira que fosse descrita, relatada pelos discípulos ou por qualquer um dos seus contraditores da época. E se tivesse, a gente teria acesso a fontes históricas, como a gente tem essas fontes históricas do historiador Joséfo, judeu lá do século I. Mas o Emmanuel, dessa vez, ele vem dizer para a gente, só fazendo uma observação em um dos textos, quando ele fala do câncer, da lepra e da tuberculose, a gente sabe que hoje a hanseníase, ou lepra, e a tuberculose, ela já tem tratamento, já tem cura, sim. O câncer que ainda não conseguimos chegar definitivamente aí, mas existe todo um trabalho que está sendo feito nesse sentido. Mas no futuro a gente vai descobrir que, cuidando de nós, espíritos, a repercussão no corpo
vai ser flagrante e a gente vai estar sendo mais feliz na Terra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.